Graça e paz, amada igreja, sejam todos bem-vindos. Iremos dar início a mais um culto da nossa igreja. Gostaria que os irmãos então abaixassem a cabeça para que possamos orar pelo nosso culto de hoje. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui entre irmãos, por estarmos na igreja aqui, Senhor, para poder louvar e adorar em nome do Senhor. Nós pedimos pela vida de todos que estão aqui, Senhor, eu te entrego minha vida, a vida de todos os participantes desse culto, a vida da orquestra, a vida dos pastores, Senhor, para que podemos ter a sabedoria e a lucidez para receber toda a mensagem que aqui for nos dada, Senhor, para que podemos encher nosso coração com toda a sua palavra, Senhor, para que podemos sair daqui mais forte do que entramos, Senhor, e que podemos sim ser reflexo do Senhor por onde passarmos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. Até agora o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Em Salmo, capítulo 100, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hino. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Cristão 292.
nós faremos a leitura do capítulo completo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançaremos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra, que absorve a chuva, que cai frequentemente, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós propostas. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual entra ao santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Vamos orar antes de considerarmos algumas coisas a respeito do texto. Oremos então. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Como é bom, ó Deus, poder estar na Tua casa, como é bom, ó Deus, poder estar na Tua presença, como é bom, ó Deus, poder entoar hinos, cânticos, louvores, adorar o Teu santo nome. Como é bom, meu Deus, falar com o Senhor. Como é bom, Senhor, estar na comunhão com a Tua igreja, com os Teus filhos, com as Tuas filhas, reunidos num só propósito: adorar ao Senhor, bendizer o Senhor, ouvir a Tua voz. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra o nosso coração, nos dê o entendimento necessário para que entendamos o texto que acabamos de ler nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor use a minha vida como um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
e derrame sobre a minha vida a unção do teu Santo Espírito, para que a tua palavra torne-se clara em nossas vidas, para que acima de tudo o Senhor nos ajude a colocá-la em prática em nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós temos então a carta de Hebreus. E ela podia ser vista por vários ângulos. Mas o ângulo que eu vou olhar para a carta de Hebreus nessa noite é a respeito da unidade, a respeito de estarmos juntos. O autor de Hebreus, ele fala sobre algumas coisas. Os primeiros versículos, ele relata que não quer tratar sobre os assuntos elementares da fé. Quais são esses assuntos elementares? É a base cristã, né? É o qual nós conhecemos Jesus por meio da fé, a salvação, não é? É a questão do batismo, da imposição das mãos sobre as pessoas para orar, enfim. Ele está falando da base, do início. E a ideia dele em Hebreus aqui, ele fala: olha, eu não quero tratar sobre esses assuntos. Eu quero avançar e tratar assuntos, vamos dizer assim, não são mais importantes, mas que não estão nessa base. Ou seja, todo o Evangelho precisa crescer nessa base. Não é que essa base que ele não quer tratar aqui no capítulo 6 não seja importante. É que ele subentende que essa igreja já tem essa base. E que agora ela precisa avançar. Ela precisa pensar além, porque essa base já está formada na igreja. E eles precisam avançar com outros pensamentos, porque estes, vamos dizer assim, eles poderiam dizer que já dominam, né? Mas enfim, ele também relata os perigos de quem abandona a fé, a ideia de uma vez estar no meio da igreja, de uma vez conhecer a Jesus, de uma vez ter o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, de testemunhar as ações de Deus, de ver o poder de Deus, de presenciar tudo isso e tomar a decisão de não andar ao lado de Cristo. O autor faz a afirmação que agora se torna praticamente impossível a ideia de retornar essa pessoa, porque ele teve contato, ele viu o poder, ele viu a presença de Deus na vida dele, ele viu a ação do Espírito Santo, ele conheceu a esperança, ou seja, ele conheceu o Evangelho. O que mais vai ser oferecido a esse homem que ele já conheceu, para que os olhos dele se enchem e ele se dobre ao Evangelho de Deus? Ou seja, não resta mais nada. E aí o autor fala: bom, teria que sacrificar Jesus de novo, né? Fazer com que ele venha de novo, teria que fazer um sacrifício só por essa pessoa, né? E aí seria uma humilhação pública, e isso não vai acontecer, né? Então, é diferente de uma pessoa que a gente precisa entender que é diferente daquela pessoa que, por exemplo, ela fica fria na fé, sabe? Ela dá uma distanciada, mas ela tem no coração dela o tempo todo que Jesus é Senhor, que é Deus da vida dele. Ele faz essa afirmação para aquele que tem Jesus e de repente professa outra fé. Fala: não, Deus não existe, sei lá, se torna ateu, sei lá, acredita em outro Deus, entendeu? É nesse sentido que o autor vem falar. Mas enfim, eu não quero tratar sobre esse assunto. Eu quero dizer que a carta mexeu nesse assunto. Então cabe eu dar pelo menos uma palhinha. E agora eu quero entrar na ideia principal que nós vamos trabalhar nessa noite. E a primeira ideia é a ideia de não dar frutos. Isso está no versículo 7 e 8 de Hebreus, e eu vou ler novamente. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimado. O autor ele faz uma correlação, não é, da ideia de frutos, não é, com a ideia de terra. Então, ele não usa a ideia de dar frutos, mas ele usa a terra como uma simbologia. Ele vai falar: olha, aquela terra que não produz frutos, o que o agricultor vai fazer com ela? Né? Cheio de mato e tudo. Às vezes até para tirar aquele mato, ser mais rápido, né? Então é mais fácil queimar a terra. Porque já pôs ali a semente, não deu fruto, então até para limpar a área,
você queima, ou seja, aquela terra acaba se tornando amaldiçoada, porque a ideia da terra abençoada é a terra que dá fruto, né? É a terra que gera o produto, o alimento. Então ele toma essa ideia e vem trazer a ideia para nós que não dar frutos podemos ser, vamos dizer assim, amaldiçoados. Ou seja, tem alguma coisa errada na nossa fé. O cristão, ele precisa avançar. E por isso mesmo que nós vemos aqui o autor falando que ele não quer tratar sobre os assuntos elementares da fé. Ele entende que uma vez que você constrói sobre o pilar da fé, a salvação, a graça, agora nós precisamos avançar. E avançar no quê? Falar sobre obras. O que você está gerando de obra, né? O que você tem produzido? Quais são as suas obras? O que você poderia mostrar para Deus das obras das suas mãos, né? O que você poderia mostrar nesse sentido? E Hebreus vai nos levando a pensar que nós precisamos dar frutos. A Bíblia cita vários outros exemplos dessa ideia que o próprio autor defende. Por exemplo, nós vamos ter a conversa lá em João capítulo 15, do versículo 1 ao 5, Jesus falando sobre a videira. Certo? Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, né? E aí ele vai falar que a ideia de que não dar frutos, o que é feito? Corta, lança fora, para por aí, queima. Puxa, mas detalhou mesmo, né? Não bastou cortar não, lança fora e queima ainda. Por quê? Porque nós precisamos dar frutos. Temos outro texto também, Tiago vai nos dar a ideia, no capítulo 2, né, do versículo 14 a 26, que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Não sou eu que faço a afirmação. É Tiago que faz a afirmação. Fé sem obras é morta. Você imaginou falar assim, a sua fé é morta? Complicado. Muito complicado. Mas a ideia é que o cristão, ele precisa dar frutos. E quais são essas obras? Agora chegamos aonde queremos. Essas obras é para com o próximo. É o nosso envolvimento com o próximo. É o relacionamento com o próximo. É esse relacionamento que nós temos um com o outro. E é isso que Deus quer das nossas vidas. Que nós nos relacionemos uns para com os outros. Que nós cuidemos uns dos outros. Que nós nos preocupemos uns com os outros. Que nós amemos uns aos outros. No culto de domingo passado, 5h30, eu estive falando a respeito disso e toquei na ideia que o Evangelho não é só você e Deus apenas. O Evangelho envolve você, o próximo e Deus. Não dá para você viver o Evangelho só você e Deus. Não, essa conta, esse Evangelho não funciona. O Evangelho só funciona quando você está com o outro. Porque a ideia é de você cuidar um do outro, de você amar um ao outro. Aliás, a ideia dos 10 mandamentos, você vai ver isso muito claro, muito nítido. O primeiro mandamento é amar a Deus. Os outros vão tratar a respeito do amor para com o próximo, com o outro, né? Não matarás, vai matar Deus? É lógico que é o próximo, né? Não adulterarás. Bom, essa ideia dá até para trabalhar, se você buscar outro Deus, um adultério. Mas obviamente que a ideia principal aqui é o adultério e a traição no casamento, né? Então, de novo, é com quem? É o próximo. Tudo bem, é seu cônjuge, mas é o próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já a palavra falar próximo já indica que não é de novo. Enfim, e o próprio Jesus vem e resume tudo isso. Fala, os 10 mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E os outros é amar o teu próximo como ti mesmo. O Evangelho não é para viver sozinho. O Evangelho é para que o outro participe. É para que você influencie. E nós vamos trabalhar essa ideia, né? até pensar na questão de dons, nas bênçãos que Deus nos dá. Afinal de contas, para que são essas bênçãos? É só para você? Será? Mas vamos deixar mais à frente, né?
Na carta a 1 João 3,18 fala que o amor envolve a obra. Ou seja, que se nós a primeira carta de João 3,18 vai dizer assim, que se nós... vamos abrir lá para não ficar no que eu estou citando. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, João vem nos dizer que a ideia de amar não é para falar só que ama, é ação, é obra. É muito legal a gente dizer eu amo, mas o que João está dizendo, está falando, você ama? Cadê a obra desse amor? Cadê a ação desse amor? O que gera esse amor? Esse amor precisa gerar obras. E obras é amar o outro, é cuidar do outro. Nós precisamos pensar, porque nós, quando temos a questão da fé, parece que a gente não consegue avançar o próximo patamar. A gente fica só nas bases elementares da fé. É Jesus, é Senhor, é Deus, que não vou dizer que não é importante não, é fundamental. Mas para avançar essas bases, você precisa começar a pensar no outro. Você precisa começar a pensar nos filhos de Deus também, nos santos, né? No qual aqui nós vamos ver no próximo versículo 9, que o autor vai falar, não, mas olha, fique tranquilo, eu sei que vocês estão indo bem nessa área. Ó. Vamos ver o versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então ele está falando, não, eu sei que vocês estão indo bem, embora eu falei pesado essa ideia da terra, de queimar, né? E a terra que não produz frutos, ela vai queimar, mas ó, eu sei que vocês estão caminhando bem, vocês estão indo bem, né? No caso aqui em Hebreus. Mas será que se fosse escrito na igreja, uma carta à igreja batista em Brás Cubas, o autor de Hebreus também poderia falar assim, olha, mas eu sei que vocês estão caminhando bem, que vocês estão pensando no próximo, que vocês estão cuidando uns dos outros, que vocês estão amando uns aos outros, né? Para nós pensarmos nesse envolvimento. A primeira carta a Coríntios 3, de 12 a 15, diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. O que esse texto quer nos dizer? O que esse texto está querendo nos revelar? Está falando sobre as nossas obras. Está fazendo uma alusão ao ouro, prata, ao feno, madeira. Mas a ideia é que essas obras serão postas ao fogo. E as obras que resistirem, né, essas terão recompensa. Se porventura as obras forem queimadas, não é? Ele diz que não é que você não vai ser salvo, você vai ser, mas há um agravo aqui, né? Eu lembro muito do meu professor de teologia, quando eu estava na faculdade, e ele citava esse texto, e ele falava que os que porem as suas obras ao fogo, e as obras forem queimadas, não tiver obra de ouro nem prata, né, serão os carvãozinhos de Jesus. Ou seja, passou, mas passou, sabe? Passou ali, no limite, né? Talvez pudéssemos falar que seriam os imaturos na fé, aqueles que estão no leitinho, que cresceram no Evangelho 20, 30 anos, mas não passaram daquele leite que a gente fala, que o apóstolo Paulo nos relata, né? Estaria nisso, não teria avançado. E aí essas obras, o que são essas obras? O que é uma obra queimada e uma obra que é duradoura? É aquela obra que você faz realmente para servir o outro, para ajudar o outro, porque é por amor ao próximo. E essas obras serão colocadas lá. Aquelas obras que é só para si mesmo,
essas serão queimadas, porque não visou o próximo, não visou a ideia do próximo. Então, logo, essas obras não têm valor. Então, as obras que serão analisadas são as obras para com o outro. Agora, vamos perseverar algo, porque a gente fala muito sobre isso. A salvação não é baseada por essas obras. Preste bem atenção. Não é que uma pessoa faz um monte de obra boa, caridosa e tal, e ele vai alcançar a salvação. Não é. Como esse próprio texto diz, o texto de Hebreus também fala sobre o alicerce. Que alicerce é esse? É a graça. É o amor, é o favor imerecido. Não tem nada que você possa fazer para que de fato mereça tal salvação. Quem te dá essa salvação é Jesus. Por meio do quê? Por meio da fé. No momento que você crê nele, fala, não, Senhor, eu creio que o Senhor é o único Deus, é o Filho de Deus, eu reconheço que sou pecador, que preciso do Senhor, me perdoa. Esse ponto é o ponto elementar da salvação, da graça. Você não pode comprar essa salvação. E não vai ser com obras que você vai comprar. Esquece. Mas a salvação sem as obras mostra que você ainda está imaturo. Que você ainda... Às vezes a gente fica querendo descobrir o que é leitinho. Quais os assuntos que são leitinho? Na verdade, o leitinho que o apóstolo Paulo está falando é essa virada. É quando você estabiliza a questão da salvação, que você tem essa questão formada dentro de si, essa certeza, e aí você avança no Evangelho. Quando você avança no Evangelho, o Evangelho só tem um prisma, o próximo. É olhar o próximo. Essa é a grande verdade. Mas, enfim, vamos avançar, e conforme eu vou avançando, os irmãos perceberão que essa ideia vai ficar mais clara. Deus não se esquece de suas obras. Hebreus 6:10 diz assim: depois, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. É interessante pensar nisso. Eu achei assim muito boa a ideia aqui, porque ele fala aqui no finalzinho, que demonstraram por ele, pois ajudaram. Vamos ler de novo aqui. É injusto, e ele não esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele. Por ele, no caso, Deus, né? O amor que tiveram por Jesus. Aí, pois ajudaram os santos e continuaram a ajudá-los. Então, o amor demonstrado a Deus, que o autor de Hebreus está falando, ele está falando do amor, do cuidado que eles tiveram com os santos. O cuidado que ele teve com as pessoas que estavam ali próximas. Então, eu entendo o amor que vocês tiveram para com os santos. Ou seja, está falando da igreja. A igreja se amando, cuidando uns dos outros. Olha, vocês realmente ampararam um ao outro, cuidaram um do outro. Nos momentos em que você esteve forte, você cuidou do mais fraco, você se preocupou com o mais fraco. Enfim, houve uma unidade, houve uma união. Então, vocês fizeram isso e vocês demonstraram o amor que vocês têm por mim. E continuam fazendo isso. Essa mesma ideia, Jesus também traz à tona. Lá, os irmãos não precisam abrir, mas é lá no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 23 ao 45, que Jesus começa a narrar: olha, quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu tive sede, você me deste de beber, né? E ele vai falando das coisas primordiais que o próximo precisa. Olha, quando eu fui preso por amor a Cristo, olha, você foi me visitar, né? Olha, quando eu precisei, você me ajudou. E aí o texto continua: mas como, Jesus, que nós te ajudamos? Em que momento nós te ajudamos? Aí o texto continua e fala: não, foi naquele momento em que vocês ajudaram um dos meus. Quando um dos meus teve com fome, você deu de comer. Quando um dos meus teve sede, você deu de beber. Quando um dos meus foi preso, ou foi, enfim, você visitou. E traz a ideia de novo.
que você ama a Deus, o seu amor a Deus é demonstrado pelas suas obras, com o próximo. Parece que a gente está querendo sair da ideia central da fé, né? Dá uma sensação de que a gente está querendo entrar e enveredar pelo assistencialismo, mas não é isso. E preste bem atenção, obras não está focada só em assistencialismo. Não é então vamos abrir uma ação social aqui e tal. Não é isso. É maior do que isso. Se você está entendendo que é ficar na base do assistencialismo, você está faltando virar mais uma chave, dar mais um passo à frente, porque não é raso desse jeito, não. Não é o assistencialismo. Vou dar um dinheirinho lá pro cara lá no semáforo e pronto. Vou ajudar a velhinha a atravessar na rua, pronto. Não, é mais, é se envolver com as pessoas, é amar as pessoas de verdade, sabe? E às vezes, na maioria das vezes, amar alguém de verdade, você passa muito acima da ideia financeira ou do assistencialismo, porque amar não é só dar dinheiro, amar é cuidar, é se preocupar, é estar junto, é andar junto. Aliás, quando você alcança alguém a Cristo, qual que é a ideia do discipulado? Não é só dar os estudos e sair correndo. É dar os estudos e continuar, acompanhar o crescimento deste, até que ele cresça e seja a hora dele dar frutos, seja a hora dele avançar. Percebe? Entende? Mas vamos lá continuar na argumentação. Na carta a João, capítulo 3, diz que aquele que não ama a quem vê, né? Se nós não amarmos a quem nós vemos, ou seja, o próximo, como podemos dizer que amamos a Deus? Outro texto enigmático, outro texto que reforça a ideia do autor a Hebreus, a ideia de que nós precisamos amar uns aos outros. Ou seja, inclusive domingo passado nós falamos sobre isso. Eu tratei o capítulo 3, e o capítulo 3 dizia exatamente que se nós dissermos que odiamos o nosso o irmão, o próximo, enfim, nós não podemos dizer que amamos a Deus. Simples assim. Quer dizer, você falou do seu ódio por alguém, bom, a afirmação que é dada é que você não pode amar a Deus. Se você tem ódio por alguém, você não pode amar a Deus. Olha como o próximo está essencialmente ligado com o amor a Deus. Ele está ligado, não está desligado. Não, o amor a Deus é uma coisa e o amor ao próximo é outra. Dá-se essa impressão que são coisas distintas, mas não são coisas interligadas. São coisas que funcionam juntas e que não funcionam separados. Não dá para fazer uma coisa e fazer outra. Elas estão intimamente ligadas. Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ou seja, em algumas traduções vai dizer a ideia da minha recompensa é o galardão. E a gente precisa entender de novo a ideia de galardão e graça. A ideia, para nós entendermos e ficar claro o que é graça e galardão, que é essa recompensa, a ideia da graça é que o melhor serviço, o serviço mais aprimorado seu, a obra mais aprimorada sua, não é? Ela não tem valor nenhum para a graça. Por que ela não tem valor nenhum? Porque ela não compra a tua salvação. Não significa nada. Mas eu fiz aquela obra, doei a minha vida. Tá. Não significa nada para a graça, porque você não compra a sua salvação. Ponto final. Já para a questão do galardão, que é a ideia da recompensa, o menor serviço, aquele que ninguém deu atenção, que ninguém viu, não passa batido. Ele é considerado, anotado e receberá a sua recompensa. Entende a diferença? Então, o galardão, a ideia de galardão, de recompensa, é que ele se preocupa com cada obra
que você faz. A ideia da graça, bom, você pode fazer o que você quiser, que isso não será contado nem contabilizado para a sua salvação. Salvação é uma outra coisa. Mas o galardão, ele considera cada detalhe. Deus nos dá dons. E agora é até interessante a gente pensar nisso. E os dons, às vezes as pessoas pegam um dom para si e ele pensa de uma maneira diferente. E o dom é o quê? Para a edificação da igreja. O dom não é para a edificação de si próprio. É para edificar a igreja. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu ou qualquer um dos pregadores que sobem aqui e que vai pregar a palavra de Deus, e eu estou preocupado, muito preocupado com a minha retórica, estou muito preocupado com o que eu estou falando aqui, em relação ao que vocês vão pensar de mim, ou da minha performance aqui. Isso indica que eu não estou preocupado em abençoar o próximo. Eu estou preocupado na minha imagem. Que imagem que eu estou passando para você? Entende? Ou um outro exemplo, às vezes alguém vem aqui tocar aqui à frente, né? E vai fazer o louvor. Quando nós fazemos as coisas aqui, ou nós fazemos para a edificação da igreja, para o próximo, ou fazemos para nós. Mas parece que essas coisas não ficam muito claras. A gente tem uma dificuldade, porque às vezes a gente ouve as reclamações e a gente ainda quer enfrentar as reclamações, né? Vem todo mundo fala para você, mas isso aqui não está bom. Aí você insiste, não está bom, porque a minha performance está muito boa. Você está me destacando, né? Mas não é só a performance que é importante aqui. O que é importante é a igreja ser abençoada. Aliás, meu irmão, eu falei do dom, mas o dom foi só um pretexto para mexer aqui. Mas tudo no Evangelho não é para você, é para o próximo. Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo para se destacar? Ou é para abençoar alguém? Talvez o que está faltando para você ser cheio do Espírito Santo é virar a outra chave e pensar que estar cheio do Espírito Santo é para abençoar o outro. Deus, puxa vida, eu vejo as pessoas tendo milagres e, nossa, eu queria também participar de tudo isso. Mas você quer participar para si ou para abençoar o outro? Repare que quando Deus começa a trabalhar, e pessoas que têm uma vida na qual você vê, puxa, aquela pessoa tem tantas experiências com Deus, essas experiências com Deus, elas redundam em o próximo ser abençoado, em o próximo receber, e não nem ela mesma. Claro que acaba que essa pessoa, ela também tem acaba ocupando um lugar de destaque, todo mundo vai ver ela fazer, ela realizar e tal, mas a grande questão aqui é para quem está sendo feito. E Deus não vai te dar algo a mais porque você quer para si. A ideia é alcançar o outro. Deus está envolvido e engajado no próximo, em alcançar mais vidas, em alcançar mais um para o reino. Não porque Ele quer uma grande quantidade, é porque Ele não quer que vá para o inferno, porque Ele ama. Primeira carta de João, capítulo 3. Deus é amor. Ele ama. E o que Ele quer da sua igreja? Que a igreja ame. Que a igreja tenha o mesmo sentimento. E se é para sermos imitadores de Cristo, o melhor caminho e o princípio de tudo para ser imitador de Cristo é amar. Amar uns aos outros. Não é produzir para si. Não é só você. Tem mais alguém nesse universo. Tem mais alguém aí presente. Os dias que nós vivemos são dias em que cada vez mais impera o egocentrismo. É certo que todas as etapas da raça humana houve o egocentrismo. Mas nos dias de hoje parece que é os tempos em que ele está mais acentuado. E aí vem as redes sociais para te tirar da ideia do convívio social, e você fica ali no convívio virtual, que logo aquilo não acrescenta e
pouquíssimas demonstrações de amor e de cuidado um para com o outro pode ser demonstrado na rede social. E essas coisas vão sendo proibidas, aniquiladas, esquecidas, e a sociedade caminha para o egocentrismo a passos largos. Mas o Evangelho não caminha por aí. O Evangelho caminha por se preocupar com o próximo, por cuidar do próximo, por amar ao próximo. Nós vemos aqui no texto ainda falando que tudo isso vai para a questão da salvação. Versículo 11: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. O que é a esperança? É a vida eterna. Qual é a esperança do cristão? É a vida eterna. É viver ao lado de Cristo. É ouvir: vinde benditos de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Esse é o nosso anseio. Essa é a nossa motivação. Essa é a nossa força. Para um dia, sem nenhum véu, sem nada, vermos a face de Deus. Termos um contato íntimo com Ele. Vivenciarmos a presença dele o tempo todo. Hoje nós vivenciamos a presença de Deus muitas vezes por véus. Mas imagine você estar na presença de Deus o tempo todo. É algo completamente maravilhoso. Às vezes nós vislumbramos, ou presenciamos, ou vivenciamos experiências com Deus maravilhosas, em qual você sente o toque do Espírito Santo de Deus. E aí cada um reage de uma maneira. Alguns fecham os olhos e louva a Deus e não olha para lá, diminui, não quer saber de olhar para lado nenhum, nem pensar. Outros se emocionam, choram. Enfim, cada um tem a sua experiência, né? E reage à experiência de uma maneira. E não tem uma maneira certa. Mas o fato é que quando nós vivenciamos isso, aqueles momentos, sabe? Aqueles momentos nos desconectam de tudo. E eu tenho certeza que quem passou por esses momentos, se pudesse, queria viver a vida toda conectado nisso, sem desconectar. Mas não dá. A gente continua conectado com Cristo, continua conectado na presença dele, mas como se tivesse um véu. E tem alguns momentos que parece que alguém sobe um pouquinho o véu e você consegue vislumbrar alguma coisa. Sabe, é como a ideia de Moisés: Deus, eu quero ver a tua glória. Então você entra na fenda da rocha aqui e vira para trás, vira de costas, eu vou passar bem rapidinho. Não é essa a ideia? Não é isso que às vezes nós temos o privilégio de viver? Essa passagem rápida da glória de Deus e que te enche de uma maneira que você não consegue narrar como é essa experiência. Essa é a nossa esperança, é viver o tempo todo isso. É parar de ser tentado, ter que lutar contra a carne. E aí, quando vem a tentação, você se lembra que você não está tão conectado assim. Você tem que batalhar contra o pecado, e que você tem que se esforçar, e que você tem que lutar. Mas essa é a nossa esperança. E às vezes a gente trata sobre alguns assuntos como a certeza da salvação. Como que a gente tem certeza da salvação? Nós vemos aqui na carta, né? No versículo 11: queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Que prontidão é essa? É o texto acima, é o versículo acima. O que é o versículo acima? São as obras, é o cuidado para com os santos, é o amar uns aos outros. Então é uma sequência. Olha, quero que vocês demonstrem, continuem dessa forma, para que vocês tenham a plena certeza da esperança. Quer ter certeza da sua salvação? Mostre as suas obras, realize as obras, principalmente para com os santos.
Veja bem, não é para ficar só com os santos. Precisa avançar, mas precisa começar aqui. Precisa ter o start aqui para avançar a toda a humanidade. Começa aqui em Jerusalém, vai para Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é onde o Evangelho iniciou, é onde Cristo viveu, é onde Cristo pregou. O que você vai fazer em Jerusalém? Vai cuidar de santos. Samaria, Samaria você já está saindo de Jerusalém ali, né? Você já está pegando o pessoal ainda que tem mais dificuldade, que é menosprezado, e até os confins da terra. Não tem Evangelho sem uma outra pessoa. Meus irmãos, diante de tudo isso que nós ponderamos nessa noite, o que faremos com essa palavra? Como agiremos? O que faremos diante da palavra exposta? Nós temos aqui, do versículo 13 em diante, eu não vou ler, mas vai falando da promessa que Deus fez a Abraão, e de tornar a descendência dele muito numerosa e tal, e fala do juramento, e que Deus não jurou por si mesmo porque não tem ninguém maior do que ele e tal. E aí vem tratando essa ideia e fala, para que redunde em dois fatos imutáveis. Deus não mente, tá bom? E se ele prometeu a questão da esperança de que um dia viveremos com ele, é porque isso vai acontecer. E aí nós vemos aqui no versículo 19, tratando a esperança como a âncora. Dependendo do jeito que você vê a âncora, você não vê avanço. Mas a ideia da âncora aqui é a estabilidade, que você está em alto mar e você não quer ser levado, você quer ficar ali, no rumo certo. Ou seja, você não quer sair dessa ideia. Então a âncora não te deixa ser levado para lado nenhum. Você permanece ali, sem desviar. Entende? Obviamente você não avança, mas é a ideia de você não ser levado para um lado para o outro. Então é a âncora da nossa esperança. Para você não se perder no meio de outros caminhos. É para você ficar fitado. E a âncora da nossa fé é a esperança de um dia viver com Deus. E essa esperança é a esperança que nós precisamos abraçar. E nós só teremos parte, de fato, e teremos certeza dessa parte com Deus nessa eternidade, se nós amarmos uns aos outros, se nós dermos frutos, se nós realmente amarmos uns aos outros. Senão, você pode até chegar lá, mas vai chegar lá tropicando, arrebentado, né? Alguns têm um lema na sua vida: o importante é chegar, não é? Mas o importante é chegar, nós estamos tratando de algo muito, muito precioso. E Deus não é aquele que dá um empurrão e fala assim: você pode entrar. Tem aquilo ali, mas entra. Como nós vimos aqui, Deus é imutável. Sim é sim, não é não, talvez não tenha. Talvez é não. Inclusive está demonstrando isso lá na ideia lá de Apocalipse, que fala: você é quente ou frio, se é morno, tá bom, se é frio, sem problema, não tem talvez. Com uma ideia tão forte, a nossa salvação vai ser evidenciada pelas obras. Veja bem, não é a obra que vai te dar a salvação, mas quando você se alicerça em Jesus, nesse firme fundamento, constrói esse alicerce: não, eu sei quem é o meu Salvador, eu sei quem é o meu Redentor, eu sei quem é o meu Deus. Agora a sua casa são as obras. Entende? E conforme você avança na construção da sua casa, você vai percebendo a certeza da salvação. Porque lá na carta a João capítulo 3 vai falar que quando nós,
ajudamos uns aos outros ou amamos uns aos outros, o amor de Deus se aperfeiçoa em nós. A presença de Deus trabalha dentro de nós. E o que isso vai nos dando? Certeza da esperança que temos. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que é poderoso para levar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, amemos uns aos outros, porque é isso que Deus espera de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a alcançarmos a maturidade espiritual de Deus. Que Deus nos abençoe. Seu serviço continua ali.